Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha força, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vossos caminhos para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Se pararmos para pensar, perceberemos que ainda hoje existem as pessoas que andam mancando com os dois pés, quando costumam prestar culto a Deus, mas não deixam de acreditar nos deuses que lhes são propostos pelo mundo. Não têm convicção na sua fé, e por isso dão ouvidos às fábulas que lhes contam os falsos profetas do século XXI e esquecem de que o único que pode mandar fogo do céu é Jesus Cristo, que nos envia o Espírito Santo, o prometido do Pai. A primeira leitura nos relata o momento culminante do confronto entre o Deus verdadeiro e o falso Deus Baal que acontece no Carmelo. De um lado, o profeta Elias, e do outro são 450 profetas de Baal. A disputa se desenvolve num clima de violência. Os sacerdotes de Baal, crendo que o seu Deus não se revelará senão por uma coroação do esforço do homem, se mutilam e entram em transe. Mas para Elias, Deus se revelará na força do raio, no fogo vindo do céu, que consumirá as oferendas. Os profetas de Baal, os idólatras, são derrotados no fim desse confronto, e o profeta Elias, com o seu verdadeiro Deus, sai vitorioso. A mensagem fundamental do relato é que o serviço a Deus, ao Deus verdadeiro, não deve ser feito pela metade e com dúvidas, pois o compromisso pela metade não resulta em nada. Somos confrontados diariamente para fazermos a escolha entre Deus e os ídolos, entre Deus e o dinheiro, entre Deus e a fama, entre Deus e o poder, entre Deus e uma vida sexual irresponsável, o sexo antes do casamento, a roubalheira e tantas outras coisas. E esta escolha deve ser renovada constantemente. Além disso, a partir da experiência do sincretismo do povo eleito na época do profeta Elias, durante o reinado do rei Acabe, podemos lançar a seguinte pergunta: será que somos capazes de escolher o verdadeiro Deus e servir-lhe honestamente? O povo eleito adorava ao Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por outro lado, ao mesmo tempo, adorava aos ídolos, os Baals. Em certos momentos, o povo observava a lei do Senhor e os seus mandamentos, e em outros momentos, ele desdenhava dos mandamentos do Senhor, desprezava as leis do Senhor. Às vezes, diante de um perigo, o povo se voltava a Deus, renunciando aparentemente aos ídolos, mas esta conversão não era de coração. Por isso o profeta Elias diz: até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a ele. Se pararmos para pensar, perceberemos que ainda hoje existem as pessoas que andam mancando com os dois pés,
quando costumam prestar culto a Deus, mas não deixam de acreditar nos deuses que lhes são propostos pelo mundo. São pessoas que não têm convicção na sua fé e por isso dão ouvidos às fábulas que lhes contam os falsos profetas do século XXI. E olha, meus irmãos, tá cheio deles aí. São pessoas que creem em simpatias, horóscopos, bola de cristal, cartomancia, pirâmides, tarôs, leitura de mãos e muitas outras práticas. E esquecem de que o único que pode mandar fogo do céu é Jesus Cristo, que nos envia o Espírito Santo, o prometido do Pai. O Espírito Santo é o fogo abrasador que, brotando do coração de Jesus, atinge o coração do homem e queima as nossas infidelidades, os nossos pecados e nos santifica, nos faz uma verdadeira oferenda de louvor a Deus com uma vida santa. Da mesma forma, também existem hoje muitos de nós que cultuamos as coisas materiais e nos apegamos aos bens carnais como se fossem eles poderosos para nos acudir na hora do sufoco. Nós também muitas vezes vivemos mancando com os dois pés e não optamos de uma vez pelo projeto de Deus para a nossa vida. A experiência de Elias, portanto, nos serve de lição. Quando precisamos de coragem, de ardor, de força, de amparo, de saúde, de sustento, não adianta apelarmos para os deuses que o mundo também nos aponta, como o dinheiro, a fama, o luxo, a riqueza, a beleza física, carro importado, sucesso e mesmo a muita instrução. Nestes momentos, precisamos do fogo que vem do céu e que nos é dado pelo Deus Criador de tudo, o fogo do Espírito Santo, o fogo do amor de Deus, que tem o poder de nos purificar, de nos fazer ter uma vida nova, uma vida firmada na fé, com consciência e sem utopias. Uma vida sem medo de enfrentar os desafios do nosso dia a dia. O Espírito Santo é o fogo que o coração de Jesus, o Senhor nosso Deus, nos envia para que, por nosso intermédio, todos possam reconhecer que só Ele converte os corações. Aqui nos encontramos com um tema essencial na nossa existência. Seremos capazes de escolher o verdadeiro Deus e de lhe servir honestamente numa decisão definitiva? Ou será que nós não temos os nossos ídolos? Será que não temos um certo Deus para os momentos bons e um outro tipo de Deus para os momentos difíceis? Meus irmãos, todas as realidades feitas pelas mãos dos homens, tudo o que o homem pensa que pode fazer por seu próprio poder e esforço, tudo aquilo que o homem quer ganhar para a sua vida, em vez de largá-lo em função de sua salvação, tudo isso é um ídolo. Sim, é um ídolo. Santo Tomás de Aquino, ele trata a idolatria como uma espécie do gênero da superstição, que é um vício oposto à virtude da religião e consiste em dar honra divina, em dar culto para coisas que não são Deus ou cultuar a Deus, só que de maneira equivocada. Idolatria é você adorar aquilo que não é Deus, ou você adorar a Deus, mas do jeito que Deus não quer ser adorado. Isso é interessante, porque às vezes a gente quer adorar a Deus do nosso jeito. Deus não quer ser adorado do teu jeito, Deus quer ser adorado do jeito certo, da maneira correta, do jeito dele, do jeito que ele quer. E se você quer adorar a Deus do seu jeito, você está caindo em idolatria. A idolatria é uma verdadeira aberração na ordem religiosa e moral, pois nela se inverte completamente a ordem dos valores. O absoluto, que é Deus, se relativiza e o relativo se absolutiza. O que é inferior aos homens se considera como Deus.
como algo divino. E a idolatria não é coisa do passado. A idolatria não é coisa dos homens de tempos escuros e de civilizações primitivas, não. Os ídolos estão sempre com os homens em qualquer época e lugar. Os ídolos são aquilo que é criado a partir do egoísmo, do medo, da insegurança, da prepotência, da soberba do homem que não encontrou ainda o centro ou o norte da sua vida. O homem que não coloca Deus no centro de sua vida sempre termina na destruição da própria vida. Por isso, não caiamos em idolatria, mas adoremos ao único e verdadeiro Deus da forma como Ele quer ser adorado. A lei foi dada ao povo para que ele, deixando gradativamente as obras da carne, se tornasse capaz de receber com cada vez mais clareza a mensagem do amor. No Evangelho de hoje, Jesus diz que não veio abolir a lei, mas levá-la ao pleno cumprimento. Trata-se da realização de tudo que Deus prometera e preparara sob símbolos e figuras ao longo de todo o Antigo Testamento. A lei era o que Deus esperava dos homens. Com a lei, deu o Senhor aos judeus os preceitos da lei natural que permanecem intactos e as normas jurídico-litúrgicas de Israel finalizadas com a vinda de Cristo. Com os profetas, prometera Deus instaurar para todo sempre um reino feliz e pacífico, cujos súditos trariam a lei gravada já não em tábuas de pedra, mas na carne de seus corações. Em Cristo, portanto, a lei chega à sua plenitude, porque nele finalmente se cumpre tudo o que significavam os ritos e celebrações do culto judaico. E se realizam as profecias, porque com o corpo dele se funda a igreja, a cujos membros é infundida a graça para cumprirem, como Deus o quer, todos os artigos da lei. Cumprindo, pois, a lei, realizou nosso Senhor as profecias, e realizando as profecias, deu-nos o poder de cumprirmos toda a lei, como fora dito pela boca de Isaías e de Ezequiel. O que restar de Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos. E a esta linhagem darei um só coração, e os animarei com o espírito novo, a fim de que observem as minhas leis, guardem e pratiquem os meus mandamentos, sejam o meu povo e eu, o seu Deus. Eis as maravilhas que ele nos fez esperar para que agora, na posse de tamanhos dons, possamos dar pela graça de Jesus Cristo o que ele tanto espera de nossas almas. De fato, o Senhor quis, de modo bastante pedagógico, preparar o seu povo para a vinda de Cristo. E ele o fez, em primeiro lugar, buscando inculcar nos israelitas critérios morais e de justiça superiores à lógica da vingança, por exemplo. Pois a antiga lei foi imposta, entre outras razões, precisamente como um freio à violência e ao egoísmo que impediriam o povo hebreu de reconhecer na hora oportuna a chegada do seu rei Messias. A Torá, nesse sentido, foi dada ao povo para que ele, deixando gradativamente as obras da carne, se tornasse capaz de receber com cada vez mais clareza a mensagem do amor. É por isso que a santidade vivida por homens como Ezequiel e Jeremias, por exemplo, era no Antigo Testamento mais uma exceção do que a regra, já que é impossível ser santo sem ter um coração manso e amante, apaixonado pelo Senhor. É por Cristo, por quem nos veio a verdade e a graça, que recebemos a capacidade de amar efetivamente a Deus de toda a alma, de todo o coração, com todo o nosso ser. Sem Jesus, sem a fé no Cristo, nós não
poderemos amar a Deus dessa forma. Ele é quem nos dá essa graça. Ele veio dar-nos a força para cumprirmos a lei em seu sentido pleno e verdadeiro. Ele nos veio dar a graça de amarmos como Ele nos ama e de poder nos tornarmos mais do que servos. Em Jesus, nos veio o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Que hoje possamos nos aproximar de Jesus e lhe pedir a graça de vivermos plenamente a lei do amor. Que Ele faça converter-se em carne e caridade o coração de pedra e egoísta que muitas vezes trazemos dentro do peito. Que Ele nos dê a graça do Espírito Santo, que tudo renova, que tudo transforma, e nós sejamos homens e mulheres novos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.